Olá, gente! Essa é mais uma edição do Pode Acreditar, diretamente aqui da FLISPA, Feira Literária de São Pedro da Aldeia, organizada pelo querido Renato Fulgoni. Nós estamos aqui com a Marisa, que é escritora, com o Márcio, que também é escritor. Nós vamos bater um papo hoje bem literário, tipo um café literário, né, que já existe. Só falta o café, mas o bate-papo está aqui. A gente vai aqui falar um pouquinho sobre cada um de nós, sobre cada livro. Vamos começar com a Marisa, né? Conta pra gente, Marisa, como é que foi escrever esse livro aí? Então, esse livro, Andréia, nasceu de uma situação mesmo que eu vivenciei. Minhas inspirações sempre vêm algo que eu tenho vivenciado. Na comunidade onde eu morava, né, tinha muita poluição, muitos lixos na rua, nas encostas. Ah, detalhe, quem ilustrou foi minha sobrinha, até tirei a foto dela aqui. Ilustrou. Então tinha muito lixo, porque tinha árvore, botava sofá velho, essa coisa estranha. Na minha encosta que tinha lá onde eu morava. E qual foi a ideia? A ideia da Malena, minha personagem, foi convidar os amiguinhos dela, da comunidade, eles se reuniram, né? Todos se reuniram na casa dela e pensaram o que eles poderiam fazer para melhorar ali o lugar que eles moravam. Já gostei dessa ideia, né? E aí, pensaram que poderiam melhorar, tiveram a ideia de fazer um jardim. Um jardim, todos pensaram, vamos transformar aquele lugar. Mas ninguém sabia como classificar as plantas, as flores, o que tinha que fazer para fazer o jardim. E a mãe dela, que era uma profunda conhecedora de plantas, explicou como tinha que fazer adubar a terra, cuidar, né? Então eles fizeram todo o preparo da terra, toda a orientação da mãe de Malena, e foi tão envolvente que toda a comunidade se reuniu, ajudou, colaborou realmente, né? E plantaram, e transformaram aquele lugar. E fizeram um lindo jardim. Tudo partiu da ideia de uma criança, né, apoiada pelos adultos, transformaram o jardim. E deram o nome do jardim quê? Jardim dos Sonhos. Por quê? Foi um sonho da Malena que foi realizado através daquele trabalho colaborativo com as pessoas da comunidade, todos se envolveram. E aqui a gente pergunta para a criança, qual é o seu sonho? E qual é a ideia? Que a criança faça semente, né? Utilize a semente do girassol, coloque para germinar e também escreva aqui e desenhe o seu sonho. À medida que a semente vai germinando, o sonho dela vai acontecer. Maravilhoso. E aqui também tem ideia de como fazer um jardim. Esse é o meu livro. Lindo. Malena, uma menina sonhadora. Sonhar, acreditar e compartilhar. Maravilhoso, hein? Amei. Bom, parabéns. obrigada. Vamos lá, Renato. Você. Vamos deixar Renato por último? Sabe por que eu vou deixar Renato por último, gente? Renato tem 500 livros para falar. Ele está com o Ipurã aqui, que é o lançamento dele, mas tem vários outros. Vamos falar com o Márcio agora. Fala pra gente, Márcio. Obrigado, tá, pelo convite. Meu nome é Márcio Silveira e eu escrevo ficção histórica cristã. E eu tenho 2 livros publicados. O Barqueiro de Dover, que é um romance que aborda a reforma protestante no ano de 1526 na Inglaterra. E ele traz à tona, né, esse tema que é muito importante, sobre o acesso que nós temos à Bíblia na linguagem que nós temos hoje. Então ele aborda bem esse tema aqui. E o outro é o Eunuco, é sobre uma passagem que está no livro de Atos, capítulo 8, né, sobre um dispenseiro da rainha da Abissínia, no qual ele é conduzido até a estrada de Gaza, e ali o servo, né, Filipe, é enviado até lá para poder explicar a ele o que ele estava lendo, aquele manuscrito. Então, desenvolvi todo esse enredo, né, até aquele ponto, creio antes e depois, claro que é uma história de ficção baseada num fato real, eu creio que a Bíblia é real, e eu agradeço a oportunidade de estar ao lado aqui do Renato, da André, da Marisa. E como é que surgiu o Penal? Agora eu fiquei curiosa, porque você provavelmente, lógico, você leu a Bíblia toda para poder escrever esses 2 livros. Mas como é que surgiu falar sobre a Bíblia dessa maneira? Por exemplo, antigamente, né, depois de terem descoberto, né, os pergaminhos, os olhos do Mar Morto, a Bíblia naquela época ela só tinha, era o Vulgata Latino, ela era só no latim. E muitas daquelas pessoas comuns, brancas, elas não tinham acesso à literatura na linguagem dela. Então o que aconteceu? Havia uma briga de poder ali entre a Igreja Católica, que era a instituição dominante na época, o rei Henrique VIII, no caso da Inglaterra, juntamente com o rei da França, até que chegou um ponto, né, da Inglaterra, do rei da Inglaterra Henrique VIII,
se separar, né, da Igreja Católica, justamente porque ele se divorciou para poder se casar novamente, a Igreja Católica não apoiava. Aí ele fundou a Igreja Anglicana. Mas até então a Bíblia continuava sendo restrita somente aos sacerdotes. Então começou a percorrer, não só na Europa, né, no continente, mas na ilha também, né, na Inglaterra, esses trechos, esses fragmentos da Bíblia. Tanto no alemão, graças ao Martinho Lutero, né, que foi em 1515, se não me engano, que é 95 pés, e também com William Tyndale, e antes dele, o seu predecessor, John Wycliffe. Mas como é que você sabe isso tudo? Não é da Bíblia? Oi? Qual é essa formação? Não, isso é história, eu sou professor de geografia. Gente, porque assim, a gente até sabe, mas não com todos os detalhes. Aí, sou militar da reserva, professor de geografia, eletricista e por aí vai. Então está compartilhando também todo o seu conhecimento Com aí, certeza. junto com o que você gosta de ler e com o que você gosta de... É uma forma que, por exemplo, se Deus lhe deu um dom para música, faça a melhor música possível. Se Deus lhe deu um dom da oratória, fale o melhor possível. Se Deus compartilhou com você o dom da escrita, escreva o melhor possível. Né? Olha, Então, parabéns, gente. Correto, tá vendo? Agora sim, vamos falar com o Renato, que é o organizador da FLISPA. Estamos na 5ª edição. Maravilhosa. Reuniu aqui mais de 50 autores, não é isso, Renato? Quando a gente começou, André, aqui, né, foi na época da pandemia, a primeira. E naquela época, eu procurei... As pessoas não podia, porque a gente passou na Aldir Blanc também, naquela época, logo assim que surgiu o Aldir Blanc. Aí eu escrevi o projeto passou, foi aprovado. E a primeira FLISPA, ela foi transmitida online. Pois é, isso que eu imaginei. Ela foi uma roda de conversa, colocamos aqui as cadeiras aqui na cultura aqui mesmo. Todo mundo de máscara? Todo mundo de máscara, distante um do outro. E a jornalista Raíra, na época, fazendo a mediação e perguntando pra gente. E ela foi transmitida. E naquela FLISPA, faltou o carinho de quem? Do público, do leitor. Né? Porque a gente estava ali num momento delicado, né, da humanidade. E não podia ter esse acesso. não podia ter o toque. Não podia ter o toque eu estava com um livro recém-lançado que ele foi ser tocado por alguém, né, tirando minha família, depois de um ano. Porque até você entregar o livro à pessoa, a pessoa fala assim, obrigado. Isso aconteceu com a minha Roberta das Pipocas. Isso. Eu não E aí, podia de lá pra cá, né, graças a Deus, Papai do Céu, né, eu fui conhecendo escritores maravilhosos e durante anos, né, porque 5 anos mais ou menos, eu conheci o Márcio. O Márcio desde a segunda, né, mas na segunda ele já participou. Desde a segunda. E aí é uma amiga que apresenta uma outra escritora, igual a Mônica perguntou Marisa. As minhas idas nas feiras da região, eu conheci você. E eu fui fazendo o quê? A qualidade que você pediu para escrever ali, sabe qual foi a qualidade que eu botei no papel lá? Agregador. Olha que massa. E para mim, eu acho que a melhor qualidade que eu tenho é a qualidade de fazer grupo. Eu consigo ficar ali no meio, ali fazendo aquela mediação do grupo, e eu consigo agregar para todos. Eu agrego para todos, e olha que eu escuto cada coisa, e eu falo assim, segura aí, não, segura aqui, segura ali, vamos embora, vai. Aí qual é a programação? Vai lá, fala lá, qual não sei o quê. Se eu não tenho esse jogo de cintura ali, para poder fazer tudo, às vezes vira aquele estresse que vira. E aí eu consigo, né, com essa minha qualidade de agregar, fazer a FLISPA ser cada vez melhor, cada vez com mais escritores, porque aquela primeira que foram com 10, que era o que eu conheci na academia, que era mais aquele grupo fechado, hoje em dia tem escritores que eu até agora não conheço, porque mandou o livro pelo correio para participar. Eu quero participar. Você tem uma pessoa que foi do Rio, né? Do Rio, mandou o livro pelo correio para poder o livro vir. Quem é? Eu coloquei o livro agora para me lembrar dali, dá para o livro. Você lembra, Janaína? E aí, o que acontece? É agregar. Exatamente, maravilhoso. Com a qualidade do seu Ney, muita humildade, entendeu? Não estou fazendo aqui um marketing pessoal meu não, mas muita humildade, porque você vê, às vezes, a pessoa, tem generosidade, que é a minha qualidade. E resiliência. E resiliência, são todas as... E qual é a sua, Marisa? Amizade. E a amizade que a Marisa botou.
Isso tudo ele está falando, gente, para vocês entenderem, é porque eu fiz uma palestra sobre o despertar das qualidades. E eu pedi numa dinâmica que cada um colocasse a sua qualidade que mais admirava em si próprio. E ele está falando que ele colocou o agregador, Sim, o seu Ney colocou a humildade, e foi quem sorteou, e a Janaína sorteou e que levou um livro meu, um exemplar. Não, e às vezes, André, um evento como esse aqui, você mesmo falou, é um evento longo, que não sei, para você conseguir manter esse evento, né? Porque uma vez eu escutei, não sei quem foi que me falou, mas eu já ouvi isso várias vezes, chegar ao topo é fácil. Agora é difícil você conseguir manter o quadrado lá em cima. Exatamente. Você manter lá em cima. Quando eu falei pra você que é longo, não foi crítica não, tá? Eu Não, amei. não, É porque não, eu eu tô pensei falando, em você, eu sei como é não. difícil, como é desafiador Não, você eu sei, manter um evento. porque às vezes você, tipo assim, eu já estou saturado de chamar professor, chamar aluno, chamar... Hoje a gente já está chegando aqui no final da Flispa, eu já não tenho mais para quem eu pedir para poder a pessoa vir. Porque eu falei, porque eu já pedi tanto para todo mundo, eu estou desde o dia 9 falando com todo professor, diretor, escola, já estou falando com todo mundo. Né? E essa também é uma outra parte, né, que é uma parte sensível, né, que é essa parte do público, de trazer as escolas para cá. né, de você, porque quando você faz um evento desse, você quer uma escola aqui dentro, né, você quer o aluno. Aqui, Marisa participou de uma roda de conversa com eles, de uma apresentação. Se você vê as crianças ficam aqui, ó. Tinha uma criança que eu botei no meu vídeo, ela estava nadando aqui, ó. Ela estava imaginando o mar. Eu falei com a minha esposa, eu falei, sabe o que ela está fazendo aquilo ali? Porque ela está imaginando que ali é o mar, é o oceano para ela. Então ela deve ter visto algum livro ali falando de oceano, pode ter sido dele, pode ter sido do barqueiro, que tem do navio ali. Quer dizer, ela estava imaginando que ela estava no mar nadando. E ela estava nadando. Ela estava nadando. Aí eu falei assim, tá vendo? Imaginação da criança. Isso. Né? E são coisas que depois você, como organizador, você olha, né? Aí a pessoa me parabeniza. É muito gostoso. A pessoa me parabeniza. Teve uma professora que chegou pra mim e falou assim, parabéns pelo seu trabalho, magnífico, não sei o que, tal. Aí eu falei pra ela assim, não, beleza, é legal, mas só que estou contando com todo mundo, com a ajuda de todo mundo. Ela que vai ali falar sobre o livro dela, é a outra amiga que veio comigo com eu vi uma muito bom. Outro talento que eu descobri, foi anteontem. Outro talento que foi descoberto, que eu nem sabia quem era, quando eu cheguei não sabia nem quem era. Não sabia nem quem era. Também veio uma indicação de uma outra pessoa que veio, posso levar minha amiga comigo? Eu falei, vem. E esse vem, quando eu falo esse vem, pode vir mesmo, vender mesmo, que eu estou aqui. Teve o caso da Maria José, que é Foi, sua vizinha, que conhecia, te apresentei. Como é que pode? Aí você vê, conhece ele, aí já era veio sua de vizinha e não aí conhecia. quando você vai olhar, eu moro na estrada, a estrada passa aqui, eu moro aqui, ela mora do outro lado da estrada. Olha aí. Eu atravesso a estrada e estou na casa dela. E não se conhecia. Não. Tá E ela 3 livros publicados. Olha que maravilha. E essa outra também, a escritora também, a Rosemary. Rosemary também, praia linda, mora do lado da outra também, da Maria José, e também não conhecia, e ela já conhecia tudo no mesmo lugar. Resumindo, a nossa região é recheada de autores, muitos escritores, por isso que tem tantas academias também literárias aqui, né? É maravilhoso. Agora você não falou dos seus livros, gente. Essa foi a história da Flispa, para vocês conhecerem um pouquinho do Renato Fugoni. Só um pouquinho. Por isso que eu deixei ele por último, porque ele tem 500 livros, né, gente? Aqui. Você escolheu para falar, né? Não, eu tenho 8 publicados, 19 na cabeça, e tenho mais 3 no computador e 2 que estão concorrendo aí a prêmios ainda que estão por aí. Que está para vir. Se Deus quiser, eu vou ser contemplado. Mas O Sequestro de Porã foi um livro que eu cadastrei naquele prêmio Sesc de literatura. Sim. Entende? Então, logo no começo do ano, eu entrando no Instagram lá e tava lá, venha participar do prêmio Sesc de literatura. Aí eu falei, pô, legal. Ó, gostei, pô. Aí eu fui olhar o prêmio, parece que era 5 mil de royalties antecipados e mais, eu acho que 1000 livros impressos. Eu acho que era um negócio assim. Muito obrigado, minha auxiliar. Ela queria aparecer no vídeo. Essa aí é tudo. Aí eu fui, eu falei assim, pô, vou olhar as categorias. Aí poesia, eu falei assim, pô, poesia vai ser muita concorrência. Aí eu olhei assim, pô, eu vou escrever um romance. E aí eu tinha um livro que eu sou cheio de livro no computador, que eu escrevo 2 capítulos e deixo ele lá.
Porque às vezes eu estou escrevendo um capítulo, aí vem um escritor e fala para mim assim, faz um orçamento para mim. Aí Vamos ganhar o dinheiro. Aí eu já largo o meu do livro que está lá e vou fazer o livro do amigo. Então, aí eu fui, né? Já estava com esse livro já com 2 capítulos escritos. Aí eu falei assim, e o nome dele não era Sequestro de Ipurã. Depois eu falo qual era o nome dele. E aí eu falei assim, pô, vou escrever esse livro, né? Vou pegar esse livro e vou escrever. Aí eu fui ler o edital. Quando eu fui ler o edital, Andréia, tinha que escrever 600.000 caracteres sem espaço, com espaço, não vai assim. Aí eu falei, caramba, vou ver então, né, de 400.000 a 600.000 caracteres. Aí eu falei, não vou nem lá nem cá, vou escrever 500.000. Aí eu falei assim, bem, estou com 2 capítulos escritos, vou escrever mais uns 3, 4 capítulos, né? E aí quando eu entrei para converter, né, no programa, a quantidade de caracteres, eu tinha o meu livro, tinha 70.000 só. 70.000. Nessa espessura? Não, na espessura que ele estava no que eu já tinha escrito. Aí eu falei assim, caramba, vou ter que escrever bastante coisa. 430. Bastante coisa. Muito obrigado pela matemática. Mas eu não arrisquei não, eu só falei bastante coisa. Muito obrigado. E aí eu fui, aí falei, vou ter que escrever. E aí comecei, escrevendo. E Ipurã é o quê? É uma cidade, né, fictícia, que 90% do município vai ser ocupado por uma hidrelétrica. Então ela vai ser toda alagada. Vai ficar só o centrinho que ia ficar de fora, né? Que ia sobreviver lá. Né? E nessa pesquisa desse livro eu descobri que a hidrelétrica ela também paga royalties, igual o petróleo faz aqui com a região. Também tem bastante dinheiro que as cidades que são ocupadas ganham. E esse grupo de empresários, né, que queria instalar essa hidrelétrica, estava encontrando a resistência do prefeito, do município, que não queria que acontecesse. Aí ele falava da história, da fauna, né? Então ele falou, meu território, vocês vão ocupar tudo, não sei o que. Ele estava resistindo ao pessoal que estava querendo fazer essa hidrelétrica. E aí o que acontece? O sequestro de Ipurã, que é o sequestro do prefeito. Né? Eles contratam um grupo de uma organização, né? E é aí que entra o nome antigo do livro. O nome antigo do livro era Organização de Elite. Porque eu queria fazer um livro falando sobre uma organização que cometia crimes, né? E que ficavam impunes. Isso, e eles, uma organização top mesmo, ex-militar, tudo como se fosse uma milícia mesmo. Nada pessoal. Mas tinha lá coronel, tinha um monte de coisa lá. Tinha careca. Aí tinha aquele especialista em bomba, tinha aquele especialista. Igual os filmes que a gente vê. Sim, tem todas as pessoas, os melhores envolvidos. Os melhores envolvidos. Né? Quer dizer, os melhores. Realidade. Né? E aí, né, essa organização de elite é contratada por esse empresário para sequestrar o prefeito. Né? E aí também o prefeito, também dei aquela, né, botei um segurança do prefeito lá que também era ex-militar, combatente, e que fica, né, a proteção do prefeito, né? Só que o prefeito é sequestrado. Não tem como que eu sou muito bom de bolar plano, olha, eu bolo cada plano, eu bolei um plano lá, que eu falei assim, caramba, vou sequestrar o prefeito. Consegui, enfim, sequestrar, porque às vezes eu fico guerrilhando com o meu próprio livro. Quando eu estou escrevendo a história, às vezes eu vou para um lado, aí o mocinho da história fala, não, por aqui não. Renato, aqui não, Renato. Diversas vezes aconteceu isso comigo. Né? E o livro que ia se chamar Organização de Elite, passou a se chamar O Sequestro de Ipurã, por causa que o livro foi tomando um caminho, um rumo tão diferente do que estava na minha cabeça, que a organização de elite passou a ser uma coisa. Mas por que Ipurã? Tem algum significado? Ipurã, Ipu, parece que é Tupi-Guarani, eu pesquisei, está lá escrito, mas eu já esqueci já. Mas águas, por causa que a cidade é alagada, né? Água é Ipu e Urã é uma outra coisa que ele deixa para pesquisa aí, pesquisem porque eu esqueci. Mas o Ipu, ele é. Mas onde você escreveu? Não está aqui na frente? Não está aí não. Está só na minha pesquisa que eu faço. Entendi. Quando eu vou escrever um livro, eu vou separando todas as possibilidades. Vou fazendo pesquisa de tudo. Tipo, tem uma parte que o helicóptero vai sair de Mato Grosso do Sul e vai até a Bahia. Aí eu falei, pô, mas será? E aí, o helicóptero consegue? Quantos de combustível que vai?
Então, eu faço uma pesquisa toda, detalhada de tudo. Faço pesquisa de tudo. E aí eu separo tudo no arquivo. Estou separando tudo no arquivo. Helicóptero, voa quantos quilômetros? Helicóptero fulano de tal, aguenta quantos pesos? Eu tenho que fazer essa pesquisa toda, né? Para poder escrever um texto de qualidade, né? E foi uma dessas pesquisas que eu descobri no royalties, que eu nem sabia que a igreja pagava royalties. Eu não sabia. Né? E aí acaba que o sequestro ele toma uma proporção, né, tão grande do livro que passou a ser o nome do livro. Porque a organização de elite começou a se tornar uma parte secundária. Mas aí, você está contando a história toda, não precisa contar a história Não, toda. mas eu poder comprar. Isso é só até a página 70. E por que passou? Por aí. E aí Tem muita. por isso que não André, chegou no tem muita Sesc? coisa. Hã? Por isso que não participou do Sesc? Não, ele participou do SESC, só não ganhou, mas participou. Ah, tá, então conseguiu Eu chegar me a inscrevi, 500 mil me inscrevi, caracteres. Consegui, cheguei. Aí me inscrevi, fiz a inscrição toda, aí fiquei nessa. A gente fica ansioso, né? Aí eu entrava lá e falava assim, vamos ver o edital, e chegava lá e nada. Aí você falou, Aí só de numa- nada eu vou lançar pela Aldeia Editora, que é a minha. Foi E aí tá aí, ó, o sequestro de cara, puro. foi isso mesmo que aconteceu. Aí eu falei assim, não ganhei não? Valeu, Vou publiquei. lançar pela Aldeia. Aí eu publiquei pela O dinheiro que o editora. Marcos me deu, eu vou pagar agora na Ipura. E aí vai indo. Mas Mas e os outros? mas a gente está falando um pouco, finalzinho pessoal. Tá. E aí, aqui nesse livro aqui, eu também sempre trabalhei na prefeitura, trabalhei na Câmara, né? Então, tem muitas manobras políticas. Muitas. E esse livro também tem bastante coisa aqui. Legal. De manobra política, de um político está sorrindo para você aqui, depois quando tu vai ver, não é nada daquilo. Uhum. Tá tudo aqui no Sequestro de Purã. Bastante E inspiração. bastante romance também. Tem um triângulo Ah, amoroso tem. fantástico, cara. Eu recomendo isso aqui. Isso aqui um dia vai virar um filme. Eu acho bem possível, Com mas certeza. pela história aqui, Com certeza. tem já responsabilidade. E aqui é a trilogia, né? A trilogia O Livro dos Sonhos, que é o primeiro livro que eu publiquei na vida. O primeiro livro. Aí vem o segundo, que foi esse daqui, que foi na época da pandemia, que é esse aqui que estava na época da pandemia. Ah. E esse aqui é o terceiro É livro dos engraçado, olha sonhos. só, quando eu li a primeira vez o livro dos sonhos, quando eu era mais nova, eu costumava ler o livro dos sonhos para saber o significado do meu sonho. É alguma coisa a ver com isso? É alguma coisa a ver com isso? Então, vamos embora. O Livro dos Sonhos, por Renato, quê? Renato. Por que o Livro dos Sonhos? Por quê? O Livro dos Sonhos, ele foi escrito por Adolfo Mister, que foi um personagem que eu criei. Adolfo do Hitler e o Mister de Mistério. Ele era um mistério, que o primeiro livro também ia ser o Mistério dos Sonhos, mas aí eu troquei pelo Livro dos Sonhos. Então ele, no século XV, ele escreveu esse livro, dos sonhos. Ele sonhava e ficava observando e escrevendo o que o significado dos sonhos aconteciam lá, né? Aí ele escreveu o livro, ele escreveu o livro dele. Só que naquela época a Igreja Católica chegou e falou, bruxo, você é um bruxo. Matou ele na fogueira. Né? Isso eu estou resumindo um pouco, né? Mas não servia para eles, matou na fogueira. E depois que ele morreu na fogueira, ele amaldiçoou a humanidade. Então o livro dele ele entrega para a mãe, e o livro dele percorre todos esses séculos por aí, indo por vários lugares, até chegar nos dias atuais. Nos dias atuais, ele é um professor de história, que gosta muito de história, compra o livro dele num antiquário, lá numa feira de antiguidades, compra o livro e ele passa a ler o livro. O livro todo em francês, ele adorava francês, o professor, e ele começou a ler o livro. Só que nisso que ele começa a ler o livro, o que acontece? Ele desperta o espírito de Adolfo Mister, que resolveu se vingar. Outro filme, gente. E aí, o que acontece? Ele sonha, Volta de cinema. se incorpora, o espírito incorpora nele, né? Incorpora nele e ele passa a praticar assassinatos. E esses assassinatos, ele ainda pega e escreve um sonho, que até que a polícia não sabe que é o sonho, mas ele deixa, cada assassinato, ele deixa a palavra escrita sangue na parede. Escrito com sangue da vítima na parede. Tipo assim, sonhou com Uma dente. mistura de vários filmes aí, hein? Aí ele escreve dente, ele sonhou com dente lá, aí ele vai escrever lá, dente. E aí a perícia, todo mundo fica olhando e fala assim, a palavra de novo, É o o mesmo. serial killer atacou, então eles ficam tudo pensando que é um serial killer, mas não é, o Adolfo Mister executando a vingança dele. Aí vai, tem Adolfo Mister aqui, tem Adolfo Mister aqui, tem Adolfo Mister aqui. Olha, é doideira. Oi. Esse livro é muito bom. Você gosta, Danaína? Já Esse leu? livro é muito bom. Você ajudou ele a escrever?
Esse livro é muito Próxima bom. Flispa tem Janaína, que livro de Muito Janaína aí. bom esse livro. Aí eu tenho aqui os meus 3... Gente, eu não vou mais pedir pro Renato falar sobre os livros dele, não, senão a gente vai ficar aqui 10 Ó, horas não, só não, indo no mas Renato. 3 Só apresento, xodozinhos. só apresento. Ó, 3 xodozinhos, Vira-Lata Caramelo, sucesso na Flispa. Sucesso em tudo quanto é lugar, tá, gente? Tudo. Vira-lata caramelo, tá? O Tom, que foi um gato que eu tive. E era eu muito tive o gato brabo. Tom, eu tive Esse o gato aí. Tom. E esse aqui é o Pedrinho, o Gaiola e Passarinho, que foi um livro inspirado na minha história. Não vai contar, não? Porque não, 10 não. horas contando. Ah, eu vou Não. ficar igual Tarcano, eu quero contar. Eu quero. Conta, Renato, Esse aqui é o conta. seguinte, meu pai e meu avô, eles sempre criaram muitos pássaros. Hum. Né? E quando eles foram falecendo, né, eu fui herdando tudo. Só que aí, depois que eu comecei a observar melhor os pássaros, eu vi que eles ficavam presos, que eles ficavam tristes, coitados. Né? Então eu Eles resolvi, cantam porque ó, estão tristes. eu abri as portas. Ai, pra adorei, todo tá mundo. ótimo. Então vamos lá. Perfeito. Gente, as pessoas que criam passarinho em gaiola, que dizem Por favor. o passarinho tá super feliz, ele tá Não cantando, está. ele até canta, ele Não está. canta de É tristeza. de tristeza. Tá? Vai. E Não, esse 938. aqui é outro xodó, que é o 938, que são 7 amigos que se reúnem, cansados da vida, cansados de preconceito, cansados de patrão chato, cansados de políticos, cansados de tudo, e resolvem roubar um carro forte, com 1 milhão em diamantes, eu acho que era isso na época. E eu também tenho que te falar uma coisa, quando a gente começa a escrever outro livro, a gente começa a esquecer do livro, tá? É Fica fato. tranquilo, porque Fica olha só, tranquilo. como eu também tenho muitas coisas na cabeça, a gente tem que deletar, senão não Isso cabe espaço na aí. HD. E aí eles conseguem roubar um carro forte sem dar um tiro. Ó, Esse cara é livro bom, também hein? é Ô roubo, ô roubo. Isso aí. Mas eu não indico esse não, gostei do Pedrinho, a gaiola e o passarinho. Gostei Tem desse. mais uns 15. O caramelo eu pelo não li, eu não sei a história do caramelo, mas não vou pedir mais pro Renato contar não. menos. Tem mais uns 15 por aí pra poder ver. Deixa eu aí. falar dos meus então, gente, Agora fala olha dos só. seus aí, Ellen. Aninha Robertinha as Pipocas é um livro que eu contei pro meu filho quando ele tinha 4 anos de idade. Qualidades Adormecidas, o Renato comprou, tá, gente? Ó, Renato Fugoni comprou meu livro, senão acho que é bom, hein? Olha aí. Aninha Robertinha as Pipocas eu contei pro meu filho quando ele tinha 4 anos de idade. Como foi isso, gente? Li um livro pra ele, mãe, lê outro. Li outro livro pra ele, mãe, lê outro. Eu, não, agora eu vou contar da minha cabeça. Apaguei a luz e contei a historinha pra ele. No outro dia, ele, mãe, conta de novo. Cadê que eu lembrava da história? Eu lembrava que era Aninha. Qual o nome da menina? Não, mãe, era Aninha. E o nome do menino? Robertinho. Aí eu, então eles gostavam de pipoca? Não, mãe, ela gostava da salgada. Não, mãe, ele gostava... Porque até hoje eu não me lembro quem é que gosta da doce e da salgada. Um aqui gosta da doce, o outro gosta da salgada. Mas ele ficou me lembrando. No outro dia, ele pediu de novo. Eu falei, gente, vou ter que gravar. Aí eu gravei e fui contando a história com ele, me corrigindo, me ajudando a contar a história. Ficou gravado, eu falei, um dia vai virar livro. Virou livro quando ele tinha 7 anos e as ilustrações, ele quem fez, tá? Ah, legal. Muito É um bom. livro de criança para criança. Inclusive tem a receita da pipoca aqui da Aninha e do Robertinho, quando ele fez propaganda dele, ele falou assim, e tem receita da pipoca. Foi o que ele mais gostou. E o que acontece? Eu também lancei na época da pandemia e não pude lançar, porque não tive como. Eu lancei até com a editora de lá de Cabo Frio, Comunicação. Sofia? Não, é a é outra. a Kathleen. Kathleen, né? Kathleen. É da comunicação. Como que é o nome dela? Editora Comunicação. Editora Comunicação. Mas aí não lancei. Ela que fez toda a parte gráfica e tal, não lancei. Ela fez até no tamanho 20 por 20. Aí o que eu fiz para eu lançar? Eu fui, falei com ela que infelizmente a gente não ia poder lançar, que eu ia usar o que eu já tinha pago a ela, né? Que era a editoração, parará. E fiz ela em tamanho 14 por 21 pelo Clube de Autores. Só que eu não gostei daquele formato. Aí agora eu lancei com a minha editora, Moraes Comunicação e Emoções. Muitas emoções. Lancei com a minha editora no tamanho 15 por 15, que eu achei esse tamanho maravilhoso, super gostosinho, confortável para criança. E ele tá aqui, olha, lindo e maravilhoso. Já o Qualidades Adormecidas, ABC das Qualidades, também tem histórias muito legais. Ele era uma única versão. Qualidades Adormecidas, lancei em 2016, um livro que eu escrevi, sei lá, entre 98, 95 e 98, não me lembro. Vai falar o nome? Não, se eu lembrar, eu falava certinho. Eu sei que eu registrei em 2000, no ano de 2000. Eu registrei na Biblioteca Nacional no ano de 2000. Quando ainda era lá no edifício Capanema, né? E aí, agora, há pouco tempo recentemente, passeando, fazendo lançamentos, indo em escolas, com sugestões de pedagogas, eu cheguei à conclusão de que a gente precisava segmentar. Então tem o volume 1, que é infantil, completamente infantil, onde ele tem, para quem está começando a ler, né,
faz só a epígrafe, a ilustração que pode ser colorida e a parte interativa onde ele pode criar aqui o que ele entendeu. E aqui é o livro com todo o texto e agora as ilustrações. Eu coloquei ilustrações da vida real, né? Eu usei a minha família para não pagar direitos autorais, Com certeza. obviamente, e com sugestões da gente colocar as qualidades em prática no nosso dia a dia. Tem o texto e os dois, ambos. Lá no final tem sugestões de brincadeiras, onde podem ser praticadas em família, na sala de aula. Então é um livro paradidático que pode ser usado nas escolas e daqui que surgiu a minha palestra Despertar das Qualidades. Porque a ideia é essa, é despertar as qualidades em busca da valorização do ser. Porque o Qualidades Adormecidas é selecionado uma qualidade para cada letra do alfabeto. Então é isso, gente. Não vou falar mais, senão a gente vai ficar aqui 10 anos. Porque nós somos autores, então a gente gosta de contar histórias. Eu que sou jornalista, diretora e roteirista, eu só conto histórias, né? Então é isso aí, gente. Beijos para vocês. Essa é uma edição do Pode Acreditar, aqui da FLISPA. 5ª edição. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Beijo.